E é preciso educar para o antirracismo. Nossa educação, desde a tenra idade, é formada para discriminar, para julgar pela cor da pele. Então, é necessário caminhar numa direção contrária. Olá a todas e a todos, começa agora mais um Papo de Mãe e o bate-papo de hoje é sobre a educação no Brasil e o direito à escolarização da comunidade negra no nosso país. É isso aí, Rô. Tá aqui a nossa convidada. Olha, ela é educadora e escritora, a Luana Tolentino. Ela está lá em Belo Horizonte, né? E a Luana, ela tem se dedicado à formação inicial e continuada de professores e é autora deste livro aqui, olha. Outra educação é possível: feminismo, antirracismo e inclusão em sala de aula. E em breve, doutora Luana, não é isso? Sim, sim. Prazer, Mariana. Prazer, Roberta. Que alegria estar aqui com vocês. Eu que acompanho o Papo de Mãe. Estou muito feliz, muito grata. E é isso, né? Acabei de ser aprovada no doutorado e estou bem feliz com a perspectiva, uma expectativa boa, né? De que vai ser uma caminhada especial, mais uma caminhada na minha vida. E Parabéns, doutor, Luana. é isso aí, Rô, doutora em educação. Então, vamos começar falando disso, né, Luana? Sim. Na importância da valorização da educação. Você tem uma história de vida também que explica muito a importância de uma educação para o crescimento, né, de uma criança e para o adulto que ela vai ser. Você traz como primeira pergunta uma história, né, uma passagem da minha vida que eu gosto muito de contar, e eu acho importante contar sempre, né, o papel transformador da educação, né, o impacto da educação na minha vida. Então, eu venho de uma família pobre, né, filha de mãe semi-alfabetizada, e meu pai conseguiu progredir um pouco mais, concluiu o ensino fundamental, e aí, mesmo nos momentos de muita precariedade material na minha casa, eu tive o privilégio de crescer em uma casa cheia de livros, e os meus pais com essa percepção, né, do valor da educação, da força emancipatória da educação. Então, o fato de eu estar aqui hoje conversando com vocês, o fato de eu escrever, de eu ter chegado ao doutorado, de ter saído da condição de empregada doméstica, ter conseguido chegar à condição de educadora, de doutoranda, tudo isso se deve à educação, né? A esse esforço, a essa aposta alta dos meus pais na educação. Então, eu sou muito grata por isso e eu acho que isso impacta, acho não, tenho certeza, né? O quanto que isso impacta cada vez que eu entro em uma sala de aula, né? Eu acho que o mais importante assim é levar aos estudantes o valor da educação. Queria que você contasse para a gente, na sua opinião, além, lógico, né, da força de vontade, da garra do seu pai e da sua mãe, o que se deu para você conseguir chegar onde você chegou? Primeiro, né, as mulheres negras nesse país estão na parte mais baixa da pirâmide, né? Entre a população que não aprendeu a ler, a escrever, as mulheres negras são a maioria. As mulheres negras, em sua maioria, estão nas funções que a gente conhece como de menor prestígio social, né? Em funções que as colocam, na maior parte do tempo, em condição de subalternidade, né? Então, a maior parte das empregadas domésticas desse país são mulheres negras, e é muito sintomático que a primeira vítima da Covid nesse país tenha sido uma mulher negra e empregada doméstica. Então, eu reconheço meu lugar de exceção, infelizmente, né? Eu sei que em muitas ocasiões, em lugares que eu vou, que eu frequento, eu sou a única, e isso é um lamento que eu tenho, né? E daí a minha luta, né, para que outras pessoas
possam acessar esses lugares que eu tenho tido a oportunidade de acessar. E eu acho que é um momento importante, dado todo o cenário do Brasil atual, falar da importância das políticas públicas, sobretudo as políticas públicas de combate ao racismo na educação. Então, eu sou filha das políticas públicas de expansão do ensino superior, eu sou filha das políticas públicas de cotas, das ações afirmativas, e, infelizmente, essas políticas estão seriamente ameaçadas no momento atual. Então, é importante falar dessas políticas públicas, até mesmo para fugir dessa ideia completamente equivocada, né, da meritocracia, do esforço individual. Não é bem assim, é claro. Né? Tudo que eu faço na minha vida hoje, eu desejei muito, mas não fosse a batalha dos meus pais, essas políticas públicas, toda uma rede de apoio, as oportunidades que eu tive, dificilmente, como eu falei no início, né, eu teria conseguido sair desse lugar do emprego doméstico e chegar até aqui. E quando eu falo do emprego doméstico, eu não estou desqualificando quem exerce essa profissão, até mesmo porque eu também já exerci um dia, mas no sentido que é a profissão que guarda mais resquícios do nosso passado escravocrata. E a gente sabe que o país vive um retrocesso, infelizmente, como você comentou, em relação a essas políticas públicas. Nesse momento de pandemia, a gente passou um ano aí praticamente sem uma posição do Ministério da Educação em relação à educação. A educação foi deixada em segundo plano. A gente vê que o sofrimento maior é daquelas crianças de escolas públicas. Nesse sentido, como educadora, que avaliação você faz? Isso lembrando, né, Luana, que educar não é apenas ensinar a ler e a escrever, é ensinar a pensar, é ensinar a ter um pensamento crítico, inclusive para combater esse monte de fake news. É muito triste, eu acho que é muito violento quando o ministro da Educação, em entrevista a um dos maiores jornais do país, é questionado sobre as desigualdades educacionais e responde que essas desigualdades já existiam e não há o que fazer. Então, e esse momento de tantos extremos, de tantas dificuldades, essa ausência de uma política nacional de educação que vise combater as desigualdades educacionais, né? O sentimento, a convicção que se tem é que não há perspectiva de futuro nesse país, ou é um futuro muito trágico, né? Um futuro muito pobre, assim. Hoje eu vi uma expressão que eu acho que faz muito sentido. É um genocídio do futuro que nós estamos assistindo atualmente. E aí, como você falou, mais uma vez, os segmentos populacionais que já são afetados, né, por uma série de dificuldades, por uma série de barreiras, nesse momento de pandemia, são mais afetados ainda, né? Como educadora, eu tenho percebido que, embora haja algumas prefeituras, alguns estados, né, tentando fazer algo para minorar essas dificuldades impostas pela pandemia, é notório que há uma lacuna muito grande pela dificuldade de acesso à internet, em razão desse momento de luto, em razão desse momento de desemprego muito alto, né? As famílias estão preocupadas mais do que nunca em sobreviver. Então, é como se a gente estivesse em alto mar, sem qualquer direção, e vendo o barco afundar. Pelo menos é essa visão que eu tenho de tudo. É triste. E, Luana, o seu livro, né, Outra Educação é Possível, você traz aí a sua vivência como professora em escolas públicas. Existe a lei, você fala da lei, né, da obrigatoriedade de se ensinar, né, a cultura afro-brasileira, a cultura africana nas escolas. Eu queria saber se isso acontece na prática. Então, Outra Educação é Possível. Toda vez que eu falo desse livro, eu abro um sorrisão,
porque eu sinto muita felicidade, muito orgulho em ter registrado em livro a minha experiência como educadora, por vários motivos. Um deles é que nesse país não se espera que nós, mulheres negras, estejamos nesse lugar de pensadoras, de produtoras de conhecimento, né? Eu falo sempre, a expectativa que esse país tem em relação às mulheres negras é que nós estamos nesse mundo apenas para servir e limpar a sujeira dos outros. Então, esse é um ponto. Outra questão é que não se espera a escola, a educação básica, as escolas periféricas como espaços produtores de conhecimento, né? A expectativa também que o conhecimento seja produzido somente na universidade, e não é bem assim. E acho que um terceiro ponto é nas páginas eu pude colocar a minha paixão pela sala de aula, a minha paixão pelo ensino, e eu acho que é importante falar isso, né? Porque vivemos em um país que persegue, que maltrata, que criminaliza professores, que distrata. E quando eu falo da minha paixão, do meu orgulho em ser professora, é óbvio que eu não esqueço o que é ser professor nesse país. Mas, ao falar dessa alegria, eu também vejo como uma forma de enfrentamento a tudo isso que aí está. Então, é um livro em que eu trago o cotidiano, né, como professora, e aí eu vou falar sobre as questões de gênero, sobre feminismo, sobre a necessidade de se combater o racismo no espaço escolar, sobre a necessidade de promover práticas pedagógicas inclusivas. Então, eu tenho uma alegria muito grande, assim. E aí, o que falta, né? Os problemas. Nossa, são tantos os problemas. Eu acho que é o descaso, o desprezo em relação ao ensino público, né? Que é um ensino, infelizmente, pensado para a manutenção das desigualdades sociais desse país. Então, se pensa em uma educação pobre para os pobres. Essa que é a verdade. É esse papel que, infelizmente, dessa forma que se tem pensado a escola pública nesse país historicamente. Eu acho que há um problema, e aí eu julgo importante chamar a atenção das universidades. Eu tenho falado muito assim, de exigir que as universidades assumam a sua parte nesse bolo, no que se refere à formação inicial dos professores. Os professores têm chegado nas escolas sem uma formação que os habilite para o trato das questões de gênero e de raça, por exemplo. Né? E também a questão do racismo no espaço escolar, né? O racismo que está no livro didático, na maneira com que, infelizmente, muitos dos nossos colegas se dirigem aos estudantes negros, às professoras negras. Então, é um espaço com muitas dificuldades, mas também é um espaço importante de produção de conhecimento, é um espaço transformador, né? Não dá para falar que tudo é só dificuldades, tem muita coisa boa sendo feita, os professores têm levado a educação desse país de maneira muito, muito valente, muito corajosa. Então, os avanços que temos tido, né, se deve muito ao trabalho desses professores que estão espalhados nas escolas de todo o país. Então, a lei completou 18 anos, né, agora em janeiro, né, é um avanço. Imagina um país extremamente racista como o nosso, uma lei antirracista para a educação. Então, é preciso reconhecer a Lei 10.639/03 como um grande avanço. Eu acho que um dos maiores avanços que nós tivemos nesse país nos últimos tempos.